gente, tudo bom? Continuando a série Que Seu Alimento Seja o Seu Remédio. No vídeo passado eu tava com a Nutri Mari Poleto falando sobre a compulsão alimentar. E hoje eu tô aqui com a Thaís, obrigada por estar aqui, Thaís, que tem compulsão alimentar e é paciente da Mari Poleto. Thaís, se apresenta um pouquinho pra gente e conta um pouquinho pra gente sobre essa questão da compulsão. Meu nome é Thaís, eu tenho 25 anos, sou jornalista, uma função assim cheia de pressão e isso tá bem relacionado à minha compulsão. E eu sou paciente da Mari há 1 ano e meio já. Eu vou contar um pouquinho como ela me ajudou aí a tratar. Conta pra gente como é que começou então. Eu sempre fui uma criança que comia muito, mas era muito magrinha assim. Enfim, eu sempre comi muito mal. E eu sempre fui uma criança muito ansiosa, então tipo, sempre roí unha, quando chegava a época de viajar para acampamento eu sempre ficava cheia de alergia e tal. E aí todos os outros sintomas, tipo roer unha, alergia, eu consegui tratar tomando remédio, alguma coisa assim. Eu tinha 15 anos, daí a minha mãe me levou numa ortomolecular que ela ia, que me explicou um pouco essa questão da ansiedade, dos meus impulsos de comer o tempo todo, que estavam muito relacionados a isso, a eu ser muito nervosa, assim. E aí, na época, ela me passou um tratamento que era com fitoterápico. Uhum. Então, era tipo uma cápsula que eu tomava antes de comer qualquer coisa. E ela parecia que me dava a sensação, assim, de estar satisfeita. Então, eu não conseguia comer muito, eu não sentia fome, assim, o tempo todo igual eu sentia antes. Mas foi um negócio assim, eu parei de tomar, acabou. Mas a sua ansiedade continuava? Ela continuava. Você só não comia? Não, eu só não comia, porque assim, eu não sei do que ele era feito, mas ele me deixava muito enjoada. Entendi. Então assim, mas por exemplo, continuei roendo unha, continuei tendo alergia. Você não tratou a causa, só mascarou. Exatamente. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Com 18 anos, eu já trabalhava com jornalismo, quando eu tinha acabado de entrar na faculdade. E aí que o negócio desandou de vez, né? Porque era coxinha toda tarde, refrigerante, batata frita. E você não era gorda? Não era gorda. Porque você fazia muito esporte? Eu fazia esporte. O grande lance é, quando você começa a trabalhar, quando você vira adulto, você sai do radar dos seus pais. Com certeza. Né? E aí era uma coisa que dependia de mim. E que eu nunca percebi. Eu achava legal, que eu comia tudo errado, que eu comia muito. É aquela coisa, né, gente? Ai, pode comer tudo e eu continuo magra. Não, e todo mundo falava, nossa, mas você come isso, mas você é magra, ai, como consegue? Parecia, né, milagres. E eu comecei a namorar, e aí eu comecei a comer muito mais, né, porque aí você sai pra jantar. E aí, amor, eu engordei 11 quilos. Não acredito. Eu virei um balãozinho. Com 20 anos eu comecei a ir numa nutricionista, que aí eu queria emagrecer, né? Entendi. Porque eu tinha engordado. E foi uma nutricionista que me ajudou, assim, a fazer uma reeducação alimentar, no sentido de, tipo, começar a comer fruta, legumes, vegetais. Mas, ao mesmo tempo, era um plano alimentar com muita coisa industrializada. Enfim, quem tem compulsão alimentar, isso foi uma coisa que a Mari me ensinou, a gente precisa entender como os alimentos reagem no nosso corpo, o que eles provocam. A gente precisa criar consciência, de fato, corporal, de saúde, enfim. Sim, e é uma coisa de você, assim, você muda totalmente sua relação com a comida, assim, desde o momento que você tá preparando, ou que você tá separando as coisas que você vai levar, até o momento de sentar e comer. Uma coisa muito importante que eu acho que as pessoas precisam entender assim, a gente tem, é meio automático você pensar compulsão alimentar, você associar uma pessoa com sobrepeso. Isso não é verdade, tipo, quando eu comecei a entender e a ler e a estudar sobre a compulsão, na verdade um sinal de alerta é muito mais quando a pessoa emagrece muito do que quando a pessoa ela é gordinha, ela é assim, às vezes não tem nada de compulsão, sabe? A minha irmã é médica. No 4º ano da faculdade, ela passou num estágio de psiquiatria, que é quando você pega os casos de disfunções, né, alimentares, enfim. E ela começou a prestar muita atenção em mim. Então, assim, eu sabia que eu comia muito além do normal, e eu já tinha sido diagnosticada com a compulsão quando eu era mais nova. Foi pela minha irmã, assim, que eu consegui. Ela me colocou em contato com um médico, que é um cara que eu converso muito, e que falou que, cara, isso existe sim, é comprovado, tem alimentos que
essa história de tipo, eu tô na bad, eu quero uma panela de brigadeiro. Verdade. Sim, e é verdade. O brigadeiro, ele dá uma sensação de prazer imediata, por exemplo. Ele vai liberar doce, na verdade. Enfim, tudo isso. Pra uma pessoa que é ansiosa, pra uma pessoa que é compulsiva, isso é assim, num nível muito maior, né? Porque a gente não tem controle. E é assim, ó, tipo, vira um looping. Eu fui na Malha a primeira vez no final de 2015. E porque eu tinha começado a me interessar muito por essa coisa dos alimentos e como eles funcionam, né, assim, dentro da gente. Ela me ensinou coisas muito básicas, assim. Ela tem uma coisa de explicar muito sobre os grupos alimentares e falar pra que serve fisiologicamente, né? O legal da Malha é que ela me propunha várias coisas do tipo, experimenta tirar então o carboidrato no café da manhã e ver como fica a sua fome ao longo do dia. Porque a questão é, uma pessoa que tem compulsão alimentar, eu no caso, a gente não sabe distinguir quando é fome, e quando é a vontade de comer. A primeira coisa que eu falei pra ela quando eu cheguei lá foi, eu tenho fome o dia inteiro. Só que, gente, não é que eu fico o dia inteiro escalando o Everest, né? Pra ter fome, eu fico sentada no computador. Então não é fome. E aí, é uma coisa de você aprender a identificar. Tipo, eu tô com fome porque eu tô há muito tempo sem comer, ou eu tô com fome porque eu tô pensando em tudo que eu tenho pra entregar, e aí eu fico afobada, e aí eu quero comer uma barra de chocolate porque vai me dar um prazer instantâneo. E ela foi me ajudando muito nisso. Me fala uma coisa, como é que você trata hoje isso e como é que é a sua relação com a comida? Quando eu comecei a comer coisas diferentes, eu não como carne. Então, eu comecei a conhecer muito de verdura, de legumes, de fruta. As minhas crises de compulsão, elas diminuíram, assim, muito. Hoje, eu trato a minha compulsão comendo. Comendo as coisas certas, é muito isso da individualidade, cada um tem um organismo, cada um tem uma vida. Eu sei que certos tipos de alimento pra mim, dependendo do meu humor, vão me desencadear uma crise. Hoje eu consigo enxergar muito bem, assim, antes era uma coisa de eu não perceber. Eu percebia depois, quando eu já tava passando mal ou quando eu olhava a quantidade de pacote, papel que tinha, sei lá, no banco do carro, que eu tava nervosa no trânsito, tinha comido horrores, eu parava numa lojinha e comprava um monte de coisa. Hoje, assim, quando eu tô nervosa, eu evito muito comer doce, tipo, ir na padaria e comprar uma barra de chocolate. Eu aprendi a cozinhar muitas coisas e a fazer muitas receitas que me ajudam a matar, por exemplo, a vontade de doce sem comer uma coisa que é cheia de açúcar, porque o açúcar pra mim, por exemplo, não funciona. Ele funciona ali no momento, mas ele me desencadeia uma crise que é assim, é um looping. Uma vez que eu entrar, pra eu sair eu preciso... Você já teve acompanhamento, faz alguma coisa de psicológico ou não? É você com você? Você faz algum tipo de meditação? Alguma coisa que você traz pra parte mental? Ou você consegue só com essa questão de equilibrar na comida, entender, estudar tal, né? Tá balanceando isso? É legal você ter falado da meditação, que foi uma coisa que eu não tinha paciência, eu achava que era a maior balela do mundo. E faz, sei lá, um mês eu comecei a meditar. Com a ajuda de um aplicativo, né, Modernidades, que a gente agradece. E, cara, faz muito bem, assim, muito. Porque você consegue controlar o seu psicológico. Que parece uma coisa muito fácil de fazer, mas quando você é uma pessoa muito afobada, não é tão simples. Então, assim, coisas muito pequenas. Tipo, eu sempre fui uma pessoa que acordava no meio da madrugada, lembrando de alguma coisa que eu tinha que fazer no dia seguinte. Daí eu acordava, levantava, mexia no celular pra anotar e tal. Hoje em dia, eu medito antes de dormir e eu, assim, pra me acordar tem que ser, tipo, ou meu cachorro me dando uma patada, ou alguém vindo me falar que eu tô atrasada. Eu durmo muito bem. Thaís, deixa uma mensagem pra quem, sei lá, sofre disso. Tem muita gente, acho que até tem vergonha de falar, é atrás de profissional, enfim. O meu recado, eu vou falar muito por mim, que é uma coisa assim que mudou a minha vida. Se permitam sofrer, procurar ajuda, se permitam tudo. Então, experimentar novas coisas. Entendam que se você tem um problema, não tem problema você procurar ajuda, que seja de um amigo, que seja de um profissional. Compulsão alimentar, gente, é muito mais do que eu tenho vontade de comer um docinho todo dia.
é uma coisa muito séria. E a linha entre uma compulsão alimentar e um transtorno alimentar, que seja anorexia, bulimia e vários outros, ela é muito tênue. Então, se a gente se pauta pelas cobranças estéticas, a gente vai ladeira abaixo. Então, assim, se permitam experimentar, façam do momento da alimentação, da sua alimentação, um momento de prazer. Não tem que ser um saco, você não tem que comer uma coisa que você não gosta, porque isso só te leva mais para uma crise, para uma compulsão. Você tem que gostar do que você come, você tem que gostar de preparar, de levar suas coisas, enfim. E tenham alguém pra te dar o norte, enfim, né, te orientar. Porque a gente aprende muita coisa sozinho, mas a gente precisa da ajuda dos outros pra saber por onde ir, assim, que seja um nutricionista, um psicólogo, um psiquiatra, enfim. Experimentem sempre. E não tenham medo de procurar ajuda, que é a melhor coisa do mundo. A gente precisa, sempre. É isso, obrigada, espero que vocês tenham gostado. Bom, se vocês curtiram, dê um like aqui no vídeo, se inscrevam no canal. A gente vai deixar algumas indicações de livros aqui, você me passa depois, por favor. Vamos deixar também o nome desse aplicativo de meditação, gente, que é bem legal. Você me passou, por sinal. Né? Imagina. Obrigada a você, amei. Obrigada.